Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho, com imensa alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos para esse nosso estudo de hoje, que tanto nos traz conforto, serenidade, paz e certeza de que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, Deus nosso Pai, nosso Criador, Ele sempre está presente conosco e dentro de cada um de nós. E os estudos nos fortalecem e nos fazem mais confiantes para a nossa caminhada. Então, mediante a essa proposta que essa Casa de Jesus tanto nos oferta, nós pedimos licença aos mentores dessa casa, aos nossos próprios mentores, a toda a espiritualidade que nos acompanha, para que possamos iniciar o estudo de hoje com muita paz e gratidão em nossos corações. E hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, dando continuidade na questão 823 e 824. E esse é um assunto que nós, espíritas, nós gostamos muito, porque nós estamos falando, os itens de hoje tratam da igualdade perante o túmulo. Existe um conceito de que o espírita adora falar sobre morte, não é isso. Nós adoramos ressaltar que, na verdade, que a morte não existe, né? Pela nossa certeza, compreensão da imortalidade da alma. Então, para nós tratarmos sobre a morte, sobre todos os aspectos que envolvem esse momento de passagem do mundo material para o mundo espiritual, em que nenhum de nós está isento deste momento, é importante para que a gente possa, não só quando chegar o nosso momento, mas também quando estivermos diante das situações dos nossos queridos, dos nossos familiares, ou precisarmos amparar aqueles que porventura estejam em desequilíbrio, nós tenhamos o conhecimento. E essa proposta da doutrina espírita de nos instruir, de nos transformar em pessoas mais conscientes sobre as realidades da vida é muito importante. E esse item, que são só duas questões, 823 e 824, que trata da igualdade perante o túmulo, ela está inserida dentro da lei de igualdade. Então a gente vai vendo que, como a lei de igualdade é uma lei divina, nós não teremos como escapar ou discordar ou questionar a igualdade que existe diante de nós. É uma lei divina. Todos nós somos iguais perante Deus, em estágios diferenciados. Esse adendo na nossa compreensão é que muitas vezes nos falta. Estamos numa caminhada e, portanto, apesar de sermos iguais, termos sido criados simples e ignorantes, e estamos já avançando, nós não fomos criados ao mesmo tempo e, portanto, temos caminhadas diferenciadas, inclusive em função do nosso livre-arbítrio. Então, a gente vai iniciar o estudo de hoje lendo a primeira pergunta. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? E aí, antes que a gente leia a resposta que os Espíritos nos traz, é importante a gente retornar um pouquinho na história da humanidade para que a gente possa entender em que momento que isso surgiu. Então, aonde está a origem dos sepultamentos e por que toda a humanidade hoje trabalha dessa forma, age dessa forma, promove os sepultamentos dos seus mortos. E aí, nessa pesquisa que a gente faz, isso é muito interessante da gente conhecer, a ciência enumera assim, vestígios de sepultamento, com alguns sinais de cerimônia, desde os homens primitivos, os homens das cavernas. Mas isso é muito controverso, porque como não existia uma linguagem efetiva, não existia uma escrita e não existia nenhum outro tipo de registro, senão o que ficou,
né? Alguns são céticos e dizem que não, que simplesmente os corpos ficavam largados ao tempo, né? E a gente nunca pode esquecer que naquele tempo a ocupação do nosso planeta era infinitamente menor. Então, hoje em dia, determinadas escavações encontram-se ainda, né, pelas questões geológicas, algum tipo de esqueleto preservado, né, e com algumas ferramentas em volta. Então, existem duas vertentes. Uns acham que aquilo era para produzir uma determinada cerimônia e outros acham que simplesmente pelo fato de jogar um corpo e deixaram lá e ali ficou aquelas ferramentas que foram utilizadas, né, muito toscamente ainda naquele período, né? Agora, há um consenso avançando aí, já passando bastante tempo, né? Existe um consenso, esse sim, da ciência e da história, dos historiadores, que era reservada uma área para sepultamento e que esse hábito dessa reserva de área de sepultamento surgiu com os hebreus, né? Bem antes de Cristo, né? Aí eles já produziam as catacumbas, eles enterravam, eram cavidades subterrâneas, né? E um pouco mais adiante, os egípcios que aqui estiveram, né, que na verdade são os exilados de Capela, eles tinham um outro comportamento, né? Eles, para os seus reis faraós, né, eles produziam as pirâmides que a gente tem até hoje aí, e lá dentro eles colocavam, embalsamavam os corpos dos faraós, e todos os seus bens materiais, ouros, tesouros, iam junto, porque eles realmente tinham uma consciência de uma vida após a morte. Embora, equivocadamente, eles acreditassem que, estando ali colocando todos aqueles bens ali dentro, eles iriam ser transportados também para a vida após a morte. Eles acreditavam na continuidade da vida, né? E o que acontecia com os demais? Com os escravos e com todos aqueles que à volta, né, habitavam os grandes reinos dos faraós. Esses eram sepultados em covas rasas, né? Em covas, digo assim, cavadas e colocadas lá, não havia pirâmides para eles, né? Avançando um pouco mais, porque a gente não tem tempo aqui para entrar em minúcias, mas só para que a gente possa compreender, mais ou menos na Idade Média surge a questão do velório, né? O velório nada mais era do que a percepção de que as pessoas adquiriram de que alguns corpos, quando sepultados muito rapidamente, eles depois, uma vez revirados lá o corpo, percebia-se que aquele morto, na verdade, não estava morto, né? Aquelas situações de catalepsia, enfim, que a gente enfim, que a gente estuda num outro momento. Então, eles acharam por melhor, uma vez, porque eles só conheciam o entendimento de que parou de respirar, né? Então morreu, e aí eles colocavam aquele corpo sobre uma mesa e acendiam, como não existia luz elétrica, eles acendiam velas, né, em volta, e ficavam pessoas para prestar atenção se aquele ser estava vivo ou não. Daí surgiu o conceito do velório, até por conta da palavra vela, né? Então é interessante que a gente vai vendo, às vezes a gente participa de determinadas cerimônias, faz uso delas e a gente não tem ideia de por que aquilo começou, né? Então as pessoas aproveitavam aqueles momentos para ali estarem junto com o seu morto, né? E os sepultamentos começavam a acontecer então, e nessa época da Idade Média, onde a igreja era muito dominante, a igreja católica, né, tradicional, e ela exercia um poder muito ferrenho sobre toda aquela sociedade, né, existente no planeta, era a igreja realmente que mandava. Então, eles estipularam o surgimento das sepulturas. Existe uma diferença entre sepultura e enterro, né? A sepultura é quando você realmente produz um local,
né, é onde é guardado aquele corpo ali dentro, no sentido de honraria. Então isso era dado, as sepulturas elas só existiam para aqueles que eram os mais abastados, aqueles que tinham maior condição financeira, que contribuíam principalmente com a igreja. Então eles ou ficavam nos própria sepultura dentro da igreja. Nós hoje ainda encontramos muitas igrejas, né, porque essa prática se avançou por muitos séculos, né? Então os nobres ficavam dentro das igrejas e ao lado das igrejas ficavam aqueles que tinham também alguma colaboração mas que tinham algum poder aquisitivo, né? Aqueles que não tinham, que era a grande maioria, como assim é até hoje, né? Aqueles que não tinham, eles fizeram enterrados. E aí, com o passar do tempo, descobriu-se o quê? Que os enterros, né? Esse enterro das pessoas no simples cavar do chão e colocar os corpos, ainda que embrulhados, eles produziam uma contaminação muito grande no solo. E aí aquelas vielas, aquelas pequenas cidades da Idade Média começaram a ser todas, porque naquela época se morria mais do que se vivia, né? Essa é a verdade. A taxa de mortalidade era muito alta o tempo de vida do ser humano era muito curto ainda, né? Então haviam muitos mortos e haviam muitas pestes, haviam muitas doenças. Então começou-se a pensar na possibilidade de separar um determinado tipo de espaço para que fossem enterrados esses corpos, né? Aí surgem os cemitérios, né? Então é interessante que a gente vai acompanhando a história e vai vendo como isso acontece. Aí alguém pode perguntar assim, poxa, mas e a cremação? A cremação é um processo, né? O queimar, claro que hoje por processos muito mais tecnológicos, mas a cremação data de 1000 anos antes de Cristo, né? Sendo que a Igreja Católica ela não permitia a cremação. Até 1964 era proibido o católico ser cremado. Então vocês vejam como que a manipulação, e por que isso, né? Porque era uma forma de dar a pompa, né? Exatamente do túmulo para aqueles com os quais eram ditos assim os eleitos, né? Que precisavam daquela situação. Então, voltando naquela situação do aumento dos mortos, surgem os cemitérios, né? E com isso a gente vai percebendo o quê? Que mesmo nos cemitérios, até hoje, né, dos grandes centros, que antigamente os cemitérios ficavam afastados, mas agora eles já estão incluídos nas áreas urbanas, né, nós vemos uma diferenciação. Parte dos cemitérios possuem gavetas, covas mais rasas e outras com túmulos extremamente suntuosos. E é sobre essa diferenciação diante do túmulo que o nosso estudo de hoje trata, né? E voltando então à nossa primeira pergunta, de onde nasce o desejo do homem, que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, né? Olhando essa história toda que a gente passou aqui, a gente percebe o quê? Que a resposta dos espíritos está, né, cai perfeitamente para o nosso entendimento. Último ato de orgulho. Porque o que a gente percebe é que só eram enterrados e só são enterrados em grandes túmulos aqueles que possuem a questão financeira favorável, né? Ou um grande cargo, ou aquela pessoa que é importante para nós aqui, né? No plano terreno. Então a gente vê que isso todos esses valores, eles estão associados ao orgulho. E o que mais que eles querem, se não valorizar aquele que esteve aqui enquanto encarnado, como sendo isso a coisa mais importante, a matéria a coisa mais importante. Só que o orgulho é do corpo ou é do espírito? Nós sabemos que o orgulho é uma das chagas da humanidade
e que ele nasce no nosso coração, no sentido do nosso íntimo, portanto, ele pertence ao nosso sentimento, ele pertence ao nosso espírito. E ele muitas vezes nos acompanha por muitas e muitas encarnações. E uma das grandes bênçãos que a doutrina espírita nos traz é o autoconhecimento, para que nós percebamos esse sentimento ainda tão latente em nossas vidas e possamos nos modificar. Né? Aí alguém pode perguntar assim, mas então eu que possuo um jazigo de família, né, não poderei, né, ao desencarnar, né, depositar, né, minha família não poderá depositar meus despojos nesse espaço? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Né? Porque o desdobramento da questão 823, Kardec pergunta, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é devida aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória, muito mais do que até o próprio, né, defunto? Porque muitas vezes a gente desencarna e sequer pensou durante toda a nossa caminhada em que local a gente iria ficar, não é importante. E quando nós desencarnamos, a nossa família escolhe né, a forma como nós vamos como serão colocados os nossos despojos. Isso é muito interessante porque a sociedade caminha, a lei é de progresso, que também é uma lei divina, e a sociedade caminha para que haja uma conscientização desse processo e uma providência aconteça pela escolha da própria pessoa. Né? Então, por exemplo, a cremação, se eu desejo ser cremado, eu tenho que fazer um documento, né, permitindo já, se eu quiser eu já posso deixar pago. Né? Existe uma série de possibilidades, mas a gente percebe que ainda existe muito essa questão familiar, né, de querer homenagear. E aí os espíritos respondem que é orgulho dos parentes também, desejosos de glorificarem a si mesmos, ou seja, a minha família é importante, eu possuo um jazigo, né, a minha família, sobrenome tal, possui o jazigo tal, no cemitério importante tal, então, né, todas aquelas pompas, tanto é que existem, né, as categorias de esquifes, né, de caixões, digamos assim, os mais elaborados, os menos elaborados, né? Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Então, é exatamente o que a gente percebe. Pode ser pelo próprio que era desejoso daquele sepultamento, e pode ser pela família. Então, assim, nas duas situações, há a presença do orgulho, né? Isso é indiscutível. Né? O que os espíritos nos chamam a atenção é que o coração, né? Ou seja, o sentimento que nos liga ao nosso querido que partiu para a pátria espiritual, isso é que é o importante. Então ele questiona assim, porventura, o mármore, né, salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Né? Então a gente vai vendo que, imagina, né, alguém que esteve aqui no plano terreno, que teve muitas possibilidades, mas que nada fez pelo próximo, e ao desencarnar ele é suntuosamente enterrado. Né? Ele tem aquele féretro, aquele sepultamento luxuosíssimo, né, com muitas pompas. Isso irá tirá-lo da condição de espírito inútil enquanto esteve aqui? Não irá salvá-lo. Né? Então não são as coisas materiais, não é a formalidade do nosso enterro, do nosso sepultamento, que irá determinar a minha salvação. E se não pelas minhas próprias obras. Não é? Se a pessoa foi uma pessoa do bem, se a pessoa em toda a sua caminhada enquanto aqui no plano terreno praticou a lei de amor, de justiça, de caridade para consigo e para com o próximo, pouco importa se ele irá ser, né,
que suas vestes sejam cremadas, suas vestes terrenas, né? Seu corpo seja enterrado, sepultado numa magnífica cova, isso nenhuma diferença irá fazer. Pode fazer diferença para aqueles que aqui ficarem, mas jamais para o espírito. E é isso que os espíritos vêm trazer para nós como informação. A gente também não pode esquecer, né? Voltando aqui lá no início do Livro dos Espíritos, na questão 320, que Kardec pergunta assim: sensibiliza os espíritos lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra? Né? Muito mais do que podeis supor. Porque é essa ligação, é esse fio condutor do amor que existe entre aquele que aqui está e aquele que já partiu para o plano espiritual e vice-versa, que é importante no processo da nossa caminhada como espíritos puros, né? Para chegarmos a espíritos puros. Os espíritos acodem no dia por exemplo, a gente tem o dia de finados, né? Que é o dia da lembrança, onde os cemitérios ficam muito, né, repletos de parentes, né? E aí eles dizem assim, nesse dia eles acodem aos chamados do que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. Ou seja, é pelo pensamento, é pela ligação espiritual que nós temos, pelo pensamento que nós nos comunicamos. Como acontecem, né, as mensagens mediúnicas? Não são através do pensamento, não é através do médium que se disponibiliza e existe a comunicação, existe a necessidade de que os médiuns estejam no cemitério para que isso aconteça? É claro que não. Então, aquele que aqui deixou o seu corpo físico, o universo é o destino dele, né? Ele pode estar em qualquer parte, nenhum de nós sabe. Nós temos conhecimento de que existem as colônias espirituais, que pela nossa vibração muito provavelmente ainda não conseguiremos ir a paragens mais distantes, ficaremos muito próximos aqui da Terra, mas nós temos notícias de espíritos mais elevados que já conseguem, né, ir a outros mundos, já conseguem, né, galgar o universo com sua grandeza, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, né, Maria Santíssima, Bezerra de Menezes. Então, nós temos esse conhecimento, mas para nós, né, ainda, né, caminhando, engateando na nossa trajetória, né, e eu falo isso por mim, pode ser que muitos de vocês já tenham adquirido, né, mérito para estar em outras paragens, e assim eu desejo, né, mas a gente percebe que a nossa ligação ela é muito terrena, então a gente fica muito por aqui. Aí na questão 824, Kardec então inverte a situação, pergunta para a espiritualidade se eles reprovam de modo absoluto, total, a pompa dos funerais, né? Então assim, isso é totalmente condenável, a pompa dos funerais? E aí os espíritos, né, muito equilibradamente nos respondem: não. Quando se tenha em vista, né, quando o propósito seja honrar a memória de um homem de bem, e é justo e de bom exemplo. Então, assim, tudo está na intenção. Né? Se você quer fazer um sepultamento bonito, né, um momento de honrarias para aquele ser tão especial, né, não tem problema. O que importa é que o objetivo não seja a ostentação, e sim a homenagem à grandeza daquele ser que porventura tenha estado aqui conosco. E aí ele a nota de Kardec: o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas, porque, claro, naquele momento somos todos iguais. Nada nos difere um dos outros, a não ser os nossos próprios atos, nosso próprio sentimento.
Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Para nós que aqui estamos estudando, já passamos pela lei de destruição, a gente compreende que tudo irá ser destruído, porque o nosso planeta é perecível, ele é um planeta que sofre, né, as ações do tempo, né? E, portanto, quanto mais se construam, quanto mais se façam, não importa, o tempo irá destruir aquilo. No período da Segunda Guerra Mundial, né, nós vimos inúmeros cemitérios frondosos, pomposos que existiam na Europa, que foram dizimados pelas bombas em questões de segundos. Né? Então, não é disso que se trata, assim como os palácios erigidos no nosso mundo palácios, igrejas muito frondosas para o nosso uso enquanto encarnados, têm a mesma validade e a mesma importância do que os palácios para o corpo, né, já morto. Né? Eles irão perecer. Né? A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Né? Então, a gente vai observando que o que importa realmente é aquilo pelo qual nós deixamos de bom ou de não tão bom aqui, com os nossos atos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque nós estaremos ligados com os nossos queridos não pelo mármore, pelo granito, pela coroa de flores, né? Homenagem não tem problema, mas qual é a intenção? Como eu posso reverter? Né? Os espíritos bondosos sempre nos dizem que todas as vezes que nós quisermos homenagear algum querido nosso que partiu para a pátria espiritual, que o façamos através das nossas próprias mãos, trabalhando por aquele que necessita. Será a maior homenagem. Né? Essa semana nós estamos celebrando aqui no plano terreno o Dia das Mães no domingo. Muitos de nós já possuem já não temos mais a companhia presencial das nossas mães, né, junto conosco aqui, o que nos causa muitas vezes saudade, tristeza, né, uma vontade imensa de ter estado com ela. Outras mãezinhas que tiveram que entregar os seus filhos também para a pátria espiritual. Então, para muitos um momento de muita alegria, para outros talvez momentos de muita dor. Né? Mas o que a gente nunca pode esquecer é que esta ligação, ela é do amor. Né? Então, que nesse dia de domingo que se aproxima agora, né, a gente possa lembrar desse estudo, que não é lá que as nossas mães estão no cemitério, elas estão em nossos corações, é pelo pensamento. E se porventura algum de nós tenha tido esse afastamento, essa separação, numa situação de não compreensão, de briga, de desacordo, vamos aproveitar esse momento para nos ligarmos a esse espírito de forma muito amorosa, para que a gente possa ser muito grato, porque são as nossas mães que nos trouxeram a vida aqui nesse planeta, nos deram a possibilidade de nós estarmos aqui e podermos nos manifestar e podermos melhorar, avançar, né? Então, a nossa homenagem a todos aqueles que já partiram para o plano espiritual, né? Lembrando que a nossa mãe desta encarnação, né? É uma das nossas muitas mães que nós já tivemos. Todas as vezes que aqui tivemos alguma mãe. Então, que sejamos gratos a todas elas, né? Porque nos trouxeram a vida e nos possibilitaram que nós estivéssemos aqui encarnados, dando um passo a mais na nossa trajetória. Né? Que Jesus possa nos acompanhar
né, nesse momento, né, que Maria de Nazaré, né, que sempre é ampla e amorosa com toda a humanidade, né, que ela receba a nossa gratidão e que o nosso amor, e que ela multiplique isso por todos aqueles, né, que ainda não compreendem que nós somos espíritos imortais, que vivemos e continuaremos, né, a nossa caminhada junto e em direção ao nosso Pai Celestial. Muita paz a todos, que o nosso Senhor Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.